Pessoal, eu sou Eliane Quina, eu sou nutricionista e sou formada em docente em gastronomia. Toda palestra que eu venho dar para vocês, eu sempre falo de gastronomia. A outra palestra também era um tema ligado à gastronomia, eu não lembro mais o tema, que eu não lembro nem o que eu almocei ontem, né? Quanto mais o tema da palestra passada. Mas por que eu sempre falo de gastronomia, pessoal? Porque quando eu era pequena, tinha 1 aninho de idade, a minha mãe fez um jantar japonês no meu aniversário. E aí as vizinhas falaram assim: Dona Eiko, essa comida japonesa é muito gostosa. E naquela época quase ninguém comia comida japonesa. Era muito raro, eu tenho 42 anos, né? 42 anos atrás era raro ter comida japonesa. E aí a minha mãe começou a ensinar comida japonesa e eu tinha 2 aninhos e eu ficava assim no quarto presa, daí a minha mãe falava, eu ficava bagunçando, daí quando ela me soltava eu ficava na cozinha, eu ficava quieta. Então ela comprou uma cozinha pequenininha para mim, eu ficava brincando no cantinho enquanto ela dava aula dentro da cozinha da minha casa. E aí a cozinha da minha casa foi ficando pequena, a gente mudou de casa, começou a dar aula de culinária japonesa, e aí a casa ficou pequena, daí a gente montou uma escola de culinária lá na Vila Carrão, é aqui pertinho. Aí, quando eu estava na faculdade, quando eu cheguei para entrar na faculdade, a minha mãe falou assim: o que você quer fazer? Eu falei: educação física. Ela: ai filha, mas a gente tem escola, por que você não faz nutrição? Porque naquela época também não era comum ter gastronomia. Aí eu falei assim: nutrição? O que é nutrição? Fui lá pesquisar, eu até posso atuar no esporte também e tal, né? Minha mãe também falou e tal. Então tá, vou fazer nutrição. Quando eu tava na nutrição, eu falei assim: ai, a Paula era minha amiga da faculdade, a Paula, que é professora aqui de técnica dietética, uma querida. E eu falava assim: ai gente, não tô me achando nessa nutrição, né? A minha mãe falou: termina, filha, termina, porque depois você vai se achar. Aí, quando eu estava na época dos estágios, aí eu fui fazer estágio no Gran Meliá Hotel. Tinha 8 cozinhas internacionais e 12 bares. Aí, quando eu entrava na cozinha, via aquele fogo, via aquelas estátuas de manteiga, de gelo, hoje até meio brega, né? Mas naquela época era uau, que estátua linda. E aí eu olhava os chefes correndo e eu falava assim para eles: eu já era pequena e já tinha essa voz fininha. Eu era menor ainda, assim, tipo, eu tinha 19 anos, no estágio. Eu falava assim: oi, chefe, você não fez a barba hoje. O chefe me dava uma patada, daí eu falava assim: ai, meu, quer saber? Eu largava a prancheta e ia cozinhar, gente. E aí eu falei assim: mãe, eu tô me achando, eu também acho que eu quero ser da gastronomia, mãe. Daí a gente não via a faculdade aqui em São Paulo, só tinha em Águas de São Pedro naquela época. Aí quando eu me formei, eu fui trabalhar em várias empresas multinacionais. Já trabalhei em empresa de massa, já trabalhei eu não queria falar o nome, mas eu vou ter que falar, né? Já trabalhei numa agência que cuidava da Barilla, da Cargill, da Sadia, já trabalhei na Sakura, já trabalhei na Ginomoto, já trabalhei na França, já trabalhei na Inglaterra, já trabalhei em restaurantes como cozinheira, já trabalhei como chefe de cozinha, como subchefe, já desenvolvi receitas, já fiz o trabalho de food stylist, que é quando tira a foto da receita, sabe, para ficar bonita, de embalagem, de propaganda de televisão. Já fiz tudo que vocês possam imaginar ligado à gastronomia. Então eu fui, na época da faculdade, eu falava assim: gente, eu quero fazer uma faculdade de gastronomia, só que eu não tinha dinheiro, era muito caro. Aí eu fui lá na Embi Morumbi e falei, daí eles falaram assim: então você faz um estágio aqui à noite e você assiste as aulas que você quiser. Então aí eu fazia estágio de graça, eu separava todo o mise en place dos professores e assistia às aulas que eu queria de gastronomia. E eu percebia que tinha professor muito teórico e professor muito prático. Aí eu falei assim: eu quero ser a professora prática. Daí eu falei assim: nossa, meu sonho é fazer um estágio de gastronomia na França. Eu sempre sonhei alto. Aí eu peguei e falei assim: mas como que eu vou fazer um estágio de gastronomia na França, né? Eu falei: mentira. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, sabe um peixe fora d'água? Quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe dentro d'água. Gente, vocês não têm ideia, a cozinha linda, o lugar maravilhoso, sabe? Cozinhando com chefe francês.
eu falei assim, nossa, eu tô realizando meu sonho. Aí, depois, quando eu voltei da França, eu comecei a trabalhar num restaurante. Daí eu falei assim, ai, queria tanto trabalhar num restaurante na Inglaterra, num restaurante asiático, por um pouco período de tempo. Aí eu coloquei meu currículo na Cato em 7 dias grátis. Eu passei uma entrevista para um restaurante asiático para ficar um pouco período de tempo na Inglaterra. Aí depois, quando eu estava na Inglaterra, aí eu via todo mundo trabalhando com... entrava na farmácia, pegava vitamina, pegava aminoácido. Eu falei assim, gente, eu quero entender disso. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero trabalhar numa empresa de oligoelemento. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei numa empresa de oligoelemento. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu falei assim, nossa, sabe que eu queria voltar para a França, que saudade da França. Nossa, mas eu não tenho dinheiro mais para voltar para a França. Aí o meu chefe da França me ligou e falou assim, Eliane, você quer vir para a França? Eu falei assim, claro que eu quero, né, chefe? Mas só que agora eu não tenho mais dinheiro. Daí ele falou assim, não, você não está entendendo. Eu vou te pagar a passagem, você vai ficar na minha casa, no quarto da minha filha que foi morar em Paris, e eu vou te pagar um curso de francês e vou te dar um salário, porque eu não vou conseguir sobreviver sem você no verão. Aí eu fui. Quando eu estava lá, eu falei assim, gente, eu tô com tanta saudade da minha família, que agora eu acho, é verdade isso, mas a gente tem que projetar. Eu tô contando isso pra vocês estão estudando ainda, mas vocês têm que começar a projetar, senão vocês vão chegar em qualquer lugar. Porque quando a gente não tem um foco, qualquer lugar que você chegar vai servir. Não, você tem que ter um foco. Aí eu tava na França, daí eu falei assim, eu acho que agora tá na hora de eu ficar um pouco quietinha. Até que seria legal eu entrar numa multinacional. Só que eu tinha uma crença que a minha mãe falava que eu tinha que ser gerente numa multinacional, que eu ia ser muito feliz. Aí eu falei assim, agora tô preparada, vou ser gerente numa multinacional. Daí uma empresa me ligou perguntando se eu não queria uma vaga lá nessa empresa de supervisora. E aí, numa multinacional. Bem na época que eu estava pensando em voltar, bem na época que eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Aí eu voltei e trabalhei lá. E lá, pessoal, eu desenvolvi muita parte de nutrição e gastronomia, porque eu precisava desenvolver receitas e precisava saber dosar a quantidade de produtos da indústria, de sódio, de tudo isso. Então, eu trabalhei com os dois. E aí, quando eu estava lá, nessa empresa multinacional, eu tive minha filhinha. Aí depois eu virei gerente, depois eu engravidei de novo. Quando eu estava grávida de novo, eu ficava pensando assim, gente, seria tão bom se eu tivesse um emprego que me permitisse ficar mais com a minha filha, que me permitisse ficar com ela quase todos os dias. Mas seria tão bom. Adivinha onde eu trabalho agora? Na escola da minha filha, dou aula para criança de 5 a 10 anos, de gastronomia e nutrição. Gente, pensa numa mãe feliz que toma lanche com a filha na hora do recreio, que ganha a bolsa das meninas, que trabalha 3 vezes na semana à tarde e os outros dias todos eu tô atendendo no meu consultório que tem uma cozinha, vou mostrar para vocês. E também eu vou na casa das pessoas e trabalho como Nutri-Chef. Gente, vocês não têm ideia como é legal. Deixa eu passar a palestra também, né? Porque eu montei uma palestra. Então, o objetivo do curso hoje é falar de nutrição e gastronomia, para despertar em vocês também essa vontade da nutricionista trabalhar com a gastronomia. Porque eu falo isso para vocês, pessoal, que eu fui projetando. Só que toda entrevista que eu passava, todo lugar que eu ia, eu me destacava e passava nas entrevistas. Por quê? Porque eu tenho know-how de gastronomia.